Olá, seja muito bem-vindo à edição do Em Resumo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. Eu já peço que você curta e compartilhe essa transmissão, que é feita pela fanpage do BNC Amazonas e também pelo www.bncamazonas.com.br. As notícias mais quentes da política você encontra aqui no BNC. A gente vai falar hoje sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia sobre a suspensão da eleição no Amazonas. Ela já deu o seu parecer. A gente vai saber daqui a pouco com a Rosiane Carvalho. O Davi Almeida, governador Davi Almeida, tem aí uma carta na manga para as eleições indiretas. A gente vai contar daqui a pouco com essa carta na manga ou o pulo do gato do governador Davi Almeida. E o senador Eduardo Braga não foi autorizado pelo TRE Amazonas a continuar arrecadando recursos para a eleição suplementar. A gente vai dizer por que o Iedo Simões, presidente do TRE, disse não ao senador Eduardo Braga, tá certo? Então, continue compartilhando essa transmissão. Vamos falar também com Boa Vista, Daniel Jordano, vamos falar com Carlos Eduardo Matos, nosso correspondente em Brasília, e o seu comentário é sempre muito bem-vindo para a nossa equipe aqui do Em Resumo, tá certo? Vamos começar falando do governador Davi Almeida, que está aqui na tela já. Pulo do gato do governador Davi Almeida. Se as eleições no Amazonas forem indiretas, o PSD, o partido dele, já deu indício aí de que não vai liberar o partido. Mas, aí eu quero pedir para o segundo subir aqui essa matéria para a gente ler juntos. O Davi já está se preparando para repetir um fato ocorrido há 13 anos aqui na cidade de Manaus, uma situação de escolha indireta. Nesse caso, foi para a Prefeitura de Manaus. O ministro Alfredo Nascimento foi convidado para ser ministro dos Transportes do governo Lula e saiu antes de terminar seu mandato. O presidente da Câmara Municipal, à época, Luiz Alberto Carijó, conseguiu trocar de partido. Ele era do partido do Alfredo, do PL, na época, e se filiou ao PDT de Amazonino Mendes. E conseguiu aí fazer o seu mandato tampão na época, isso foi em 2004, isso foi a jogada então que foi feita naquela época, que pode se repetir, caso o PSD não libere o partido para Davi Almeida concorrer às eleições suplementares, se ainda ocorrerem no Amazonas. Não será direta, mas se forem diretas, Davi então tem aí uma carta na manga para trocar de partido se for necessário. Essa matéria completa está no bncamazonas.com.br. Convido você a acessar agora e dar uma lida aí para você entender direitinho qual é esse pulo do gato do Davi Almeida, que pode, se necessário, trocar de partido para concorrer à eleição indireta, tá certo? Por falar no governador Davi Almeida, o PMDB está fazendo parte aí da comitiva do Davi, A gente sabe que o senador Eduardo Braga é um candidato na eleição suplementar, e também pode ser na eleição indireta, mas ele tem aí o prefeito, o José Maria da Rocha Júnior, que é do PMDB, está estreitando relações com o governador Davi Almeida. Eles estiveram juntos ontem lá no Rio Preto da Eva, na inauguração, quando o Davi lançou aí o asfaltamento de vicinais, uma obra de 31 milhões de reais lá para a comunidade, para a cidade do Rio Preto, E o prefeito de Juruá estava lá, o Zé Maria estava lá, é do PMDB, estava na solenidade e tomou café com o governador. Portanto, um prefeito do PMDB na comitiva do governador Davi Almeida. Detalhes no bncamazonas.com.br, tá certo? Eu quero convidar você a comentar essa transmissão. Nós estamos ao vivo, esse é o Em Resumo. Todo fim de tarde a gente se reúne junto com você para comentar os principais fatos do dia noticiados pelo bncamazonas.com.br, tá certo? O senador Eduardo Braga entrou com um pedido na terça-feira no TRE, pedindo para que ele pudesse continuar arrecadando recursos para a campanha. Isso aconteceu na terça-feira. E ontem o TRE já deu a decisão. O desembargador Iedo Simões disse não para o senador Eduardo Braga. Ele disse, vamos subir aqui para a gente ler, segundo, por favor.
O recurso foi na terça-feira, dia 4, né? Eduardo Braga, do PMDB, e Marcelo Ramos, do PR, pediram para continuar arrecadando recursos, porque já tinham compromissos assumidos antes da suspensão da eleição, e o TRE disse que não tem como atender esse pedido, porque eles não têm autonomia para decidir sobre isso. Isso aí são aspas do presidente Iedo Simões, conforme notícia publicada no portal Dia Crítica, né? Então, o TRE disse não é a coligação de Eduardo Braga e nenhuma outra poderá continuar arrecadando recursos para a eleição suplementar. Está tudo suspenso. A eleição e a arrecadação de recursos. Detalhes do bncamazonas.com.br. Bom, agora nós vamos chamar a repórter do BNC, Rosiane Carvalho, que vai falar conosco por telefone. A ministra Carmen Lúcia já decidiu, já deu seu parecer sobre a eleição no Amazonas. Rosiane Carvalho, conte pra gente qual foi a decisão que a ministra Carmen Lúcia tomou. Boa noite. Boa noite, Israel. A ministra Carmen Lúcia, na verdade, tomou uma decisão em relação ao agravo regimental apresentado pelo senador Eduardo Braga. Ela ainda tem nas mãos dela decisões a serem tomadas a respeito dos 2 mandatos de segurança que foram impetrados pelo deputado estadual José Ricardo e pelo deputado Luiz Castro. Agora, nessa decisão de hoje à tarde, que havia uma grande expectativa para todo tipo de decisão da presidente do STF, menos a que ela tomou, que ela se deu por suspeita, alegando motivo de foro íntimo. Alô? Oi, Rose, a gente está com um probleminha aqui no teu áudio. Vamos ver se a gente consegue ajeitar, segundo, para que a Rose continue, então, a sua explanação. A Rose já começou a dizer, então, que houve um problema... Será que a gente vai conseguir agora? Vamos conseguir tentar voltar com contato com a Rose. Rose, você está escutando a gente? Está escutando? Vamos ver se a gente consegue colocar a Rose de novo, porque ela está trazendo informação sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia a respeito da eleição suplementar no Amazonas. A Rose está acompanhando de perto essas atualizações e está trazendo aí a notícia em tempo real para a gente. Você ouve agora a gente bem, Rose? Eu ouço bem, estou com bom retorno. Alô? Oi, Jael, pode continuar? Vamos fazer aqui pelo Viva Voz, eu vou tentar aqui pra gente... Rose, você vai estar no Viva Voz, pode repetir a sua informação do início, tá bom? Pois a gente falava sobre se a ministra Carmen Lúcia, a presidente Carmen Lúcia, tinha tomado a decisão dela a respeito da eleição no Amazonas. Porque o que nós estávamos esclarecendo é que ela tomou uma decisão no âmbito do agravo regimental que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga naquela medida cautelar que o Henrique Oliveira entrou para voltar para o governo do Estado e que o ministro Lewandowski tomou a decisão apenas de suspender a eleição. Então, nessa medida cautelar foram, digamos assim, acrescentados anexados esses 2 agravos regimentais. E a presidente Carmen Lúcia se declarou impedida de atuar nesse processo em função de questões de foro íntimo. Foi essa a justificativa dela. No entanto, ela ainda estão nas mãos da presidente Carmen Lúcia 2 outros processos que questionam essa suspensão da eleição no Amazonas, que são os 2 mandatos de segurança apresentados aí pelos deputados Luiz Castro e José Ricardo. O impedimento dela, ela depois disse que ela é prima de 3º grau de um dos advogados do Sepúlveda, né? Lá da coligação do senador Eduardo Braga, né, Rose? Exatamente. Na verdade, ela não é obrigada a apresentar em detalhes os motivos que a impedem de atuar em determinados processos. Ela apenas alega foro íntimo. Mas a gente sabe, nós publicamos, e é uma informação pública,
que há uma ligação, sim, entre ela e o advogado que foi, que entrou na causa ontem, né, nós, e toda a imprensa noticiou, o ex-ministro, ex-presidente do STF, Sepúlveda Pertence, e a ligação entre ambos de parentesco. Então, há uma interpretação, inclusive, que esse tiro do senador Eduardo Braga saiu pela culatra, né, que era uma tentativa de agilizar o processo, da análise do processo, em função de todo a experiência e a circulação mesmo que o ex-ministro tem, né, no STF, mas acaba que ela se julgou suspeita para atuar neste caso, especificamente em que ele advoga. Certo, Rose. Então, bom, ela jogou um recurso e agora tem 2 mandados de segurança ainda para sair a decisão, né? Pois é, e os agravos regimentais também, porque eles foram redistribuídos. Ela se julgou suspeita, então automaticamente eles são redistribuídos. Foram redistribuídos para o vice-presidente do STF, o Dias Toffoli, e como ele não está no país, em função do recesso, foi para o decano, para o mais antigo da corte, que é o Celso de Mello, que é considerado aí um ministro muito técnico, muito rigoroso nas suas decisões, e a expectativa foi só reiniciada, na verdade, em relação à eleição do Amazonas. Agora há um acompanhamento, uma atenção entre todas as partes envolvidas, interessadas nesse processo, e a própria população, como a gente já vinha falando ontem a esse respeito, de que o Celso de Mello possa tomar uma decisão o quanto antes a esse respeito, porque essa suspensão em medida liminar, da maneira como ocorreu na decisão do ministro Ricardo Lewandowski na semana passada, criou esse efeito estátua, né, em todo esse processo eleitoral. As pessoas, os candidatos, o próprio TRE não sabem se cancelam tudo ou se esperam para ver o que vai acontecer. Então, queria que aparecesse aquela brincadeira da estátua, né? Todo mundo fica parado e nada acontece nem para trás nem para frente. É preciso que o STF realmente tome com urgência uma decisão a respeito disso que possa esclarecer melhor este momento. Ok, Rose, muito obrigado aí pelas suas informações. Qualquer novidade no bncamazonas.com.br estará postado quase que em tempo real, né, Rose? Obrigada, boa noite. Boa noite. A gente segue aqui com Em Resumo. Agora vamos lá para o BNC Roraima. Vamos ouvir o comentário de Daniel Jordano. O Daniel ele vai trazer a informação para a gente. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. A nossa audiência está espetacular nessa edição do Em Resumo. A gente sempre convida você a curtir, a compartilhar e a fazer os comentários aqui. Olha, tem muita gente comentando. O René Reis disse assim: o STF está desacreditado. O Léo Veiga, advogado de Braga, é primo de 3º grau da ministra. A gente comentou isso aqui. Valeu, Léo. O Erinaldo Costa dos Santos: o povo brasileiro está nas mãos de bandidos. A Kerna Chagas: agora é aguardar o próximo plantão. Dimes Nunes: vergonha. Marilei Jonas: fora Braga, volta para Brasília. Sandra Solange: Amazonas, hashtag Amazonas direta já. O Marcos Roberto também falando uma vergonha. E o pessoal aí estão comentando sobre essas eleições, que ninguém sabe se vai ser direta, se vai ser indireta. Tá tudo como a Rose falou, estamos na estátua aqui, aguardando o STF, tá certo? Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Obrigado aí a Paula Litaif, que está acompanhando também aqui o Em Resumo, edição dessa quinta-feira. Vamos agora para Roraima. Vamos ver aqui o comentário do nosso Daniel Jordano, nosso correspondente lá do BNC Roraima. Ele vai trazer para a gente, deixa eu pegar o destaque dele aqui, que ele já manda para a gente o destaque dele, né? Ele vai trazer para a gente a informação do seguinte: 2 senadores de Roraima ajudam Aécio Neves na Comissão de Ética do Senado. Conta para a gente essa história, Daniel Jordano. Olá, Israel, e você que acompanha o Em Resumo do BNC. A gente começa o bloco de Roraima falando sobre uma forcinha que o Jucá, o Romero Jucá, que é alvo da Lava Jato também, e o Teomário
dois senadores aqui de Roraima deram para o Aécio se livrar aí do pedido de cassação na Comissão de Ética do Senado. Vale lembrar que a comissão arquivou o pedido de cassação do senador Tucano aí por 11 votos a 4, e 2 desses votos a favor de Aécio foram, 2 votos são de 2 senadores aqui de Roraima. A gente muda de assunto para falar também sobre o problema de saúde pública aqui em relação aos animais de rua. 3 mil pessoas já foram atacadas por animais de rua, e a Câmara Municipal discutiu esse debate, discutiu esse tema hoje, e os detalhes todos em bncroraima.com.br. Israel, e você, internauta, também pode acompanhar o que essas entidades disseram na live do BNC, que também está aqui na matéria, você pode ir lá e conferir em bncroraima.com.br. E a gente termina falando sobre o médico da família aqui da Prefeitura de Boa Vista, que deixa de atender 80 mil pessoas, tudo porque a população aumentou e a Prefeitura em 10 anos não consegue aí aumentar o número de equipes para que as pessoas sejam atendidas. Os detalhes todos você acompanha em bncroraima.com.br. Outras informações você acompanha no BNC Roraima, e a cobertura completa também no Em Resumo. Muito obrigado pela audiência, Israel, a gente volta contigo. Valeu, Daniel Jordano, obrigado pelas suas informações. A gente vai conseguir falar com o nosso correspondente, o Cadu. Estamos com um problema na comunicação com o Carlos Eduardo Matos de Brasília. Mas vamos acessar aqui o bncamazonas.com.br, tá bom? O Cadu conversou com o deputado federal Paulderney Avelino, lá em Brasília, e o Paulderney fez a seguinte declaração: o Brasil precisa de paz para trabalhar e crescer. Sobe aqui, essa matéria aqui é do Cadu. Olha só, eu percebi, palavras do Paulderney, tá? Eu percebi que, lamentavelmente, o Brasil, que vinha entrando nos trilhos com o aumento do número de empregos, da atividade econômica, com a redução dos juros e da inflação, tudo isso me parece que está patinando novamente, né? O Paulderney, então, falando aí, membro do DEM, né, está falando aí porque, com toda essa questão do Temer ser investigado ou não pela Câmara, quem assume é o presidente Rodrigo Maia, que, por sinal, é do partido do Paulderney. Então, ele está comentando todo esse momento aí que o país atravessa, ele sendo membro do DEM, né, deputado federal pelo Amazonas. Detalhes e o áudio, o vídeo da entrevista do Cadu com o Paulderney Avelino, você confere no bncamazonas.com.br, tá certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que comentou alguma coisa. Tem sim, olha só. Nós temos aqui o Inácio Braga falando diretas já. O Kelson Marques, decepcionante. Bom, nós falamos de vários assuntos aqui, não sei do que ele está se referindo. Sérgio Reis, infelizmente nossa justiça é cega e paralítica, ou melhor, um escândalo. O Kelson Marques fala: a justiça brasileira é muito eficiente em 2 momentos, na hora de condenar o pobre e quando absolve o rico. Kelson Marques aí no seu comentário. O Helder Deco Almeida diz assim: volta Braga para Brasília, responde teu crime com a justiça na Lava Jato e as propinas que você cobrava da Andrade Gutierrez. Opinião aí, comentário do Helder Deco de Almeida. Érica Assunção também entra nessa live para acompanhar a gente. E eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. Sua opinião é sempre muito bem-vinda e respeitada aqui no Em Resumo, tá certo? Convido você a acessar o bncamazonas.com.br e ficar por dentro das informações dos bastidores e das notícias mais quentes da política. BNC, Brasil Norte Comunicação. BNC, você precisa saber. Olá pessoal, vamos falar de regularização fundiária. O modelo de gestão implantado aqui em Roraima foi apresentado em um encontro entre estados da Amazônia Legal, promovido pelo Tribunal de Contas da União, lá em Belém do Pará. Roraima levou a experiência do programa de regularização fundiária, o título Legal, lançado em maio, que vai possibilitar a regularização de mais de 10 mil propriedades rurais em todo o estado. Debatemos aqui como se vai destinar esse estoque de terras que os estados têm, que a União tem, destinar de forma responsável, reconhecendo os direitos legítimos de posse, reconhecendo as comunidades tradicionais e protegendo os ecossistemas frágeis. Certamente teremos
o papel cumprido no que diz respeito à regularização fundiária, à governança fundiária e conhecimento do território. É um desafio enorme que precisa de uma colaboração forte entre os estados e a União, e os estados da região estão cada vez mais empenhados em fazer parte dessa cooperação. Todos conscientes de que o trabalho apenas de um ente federado é muito difícil proporcionar resultados em um prazo de tempo razoável. A participação de Roraima nessa experiência foi importante para aprimorar soluções para a situação fundiária da Amazônia Legal. Roraima trouxe uma experiência riquíssima que vai ser utilizada pelo TCU no sentido de mostrar e podendo até replicar isso para outros estados que eventualmente tenham os mesmos problemas, né, e possam adotar uma solução que já deu certo no estado de Roraima. TV Zap, compartilhando Roraima com você.